Vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Essa vai ser a primeira parte do nosso estudo desse capítulo. Jesus disse: Bem-aventurados os que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se perdoardes, sereis perdoados. Se não perdoardes, não sereis perdoados. Se o vosso irmão contra vós pecou, fazei-lhe sentir a falta em particular. Se ele vos atender, tereis ganho o irmão. Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Kardec, no início desse capítulo, vai comentar estas passagens de Jesus sobre perdão. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus ensina que a misericórdia, ou seja, o esquecimento e o perdão das ofensas, deve ser ilimitada, ou seja, a misericórdia deve ser ilimitada. Por quê? Aquele que nunca perdoa, como que vai pedir para si mesmo perdão? O perdão conciliador evita humilhar o adversário. Por quê? Porque as condições humilhantes impossibilitam a reconciliação sincera. Numa outra passagem, Jesus disse o seguinte: reconciliai-vos com o adversário, enquanto estáis com ele, para que não sejais presos, de onde não saireis até pagar o último centavo. E Kardec vai comentar, baseado nessa passagem de Jesus, o seguinte: os inimigos, após a morte deles, muitas vezes nos perseguem até que estejamos presos novamente ao corpo para nos atormentar, originando assim a maioria das obsessões. Então, olha que interessante. Jesus pede para reconciliar com o adversário. E, com o Espiritismo, nós começamos a compreender que os nossos adversários, os nossos inimigos, mesmo depois de desencarnados, podem continuar sendo os nossos inimigos e continuar nos perseguindo, nós encarnados e eles desencarnados, originando as chamadas obsessões espirituais. Então, quando nós desencarnamos, eles podem continuar nos perseguindo no plano espiritual. E quando nós reencarnamos, se eles continuarem nossos adversários, eles podem continuar nos perseguindo espiritualmente na nova encarnação. Ou seja, a obsessão prossegue. E por que Deus permite que as obsessões aconteçam? Kardec nos explica. Deus permite estas obsessões para punir a falta do perdão e o mal cometido contra aquela pessoa. Ou seja, eu pratiquei o mal contra aquela pessoa, então ela desencarnou e vai ser agora meu obsessor. E Deus permite que isso ocorra, por quê? Como uma punição para o mal que eu pratiquei contra a pessoa e pelo fato de eu não ter me reconciliado e não ter buscado o perdão. E Kardec continua estudando a obsessão, dizendo o seguinte: a obsessão durará enquanto não houvermos satisfeito completamente a justiça da lei de Deus. Ou seja, enquanto não tivermos reparado os nossos erros perante aquela pessoa e enquanto não tivermos buscado o perdão. Por isso que Jesus disse que importa o quanto antes nós buscarmos o nosso adversário, obtermos o perdão dele e repararmos os nossos erros. Se nós conseguirmos isso, o inimigo pode se fazer amigo. Ou, caso ele não se torne nosso amigo, pelo menos nós ficamos isentos da perseguição dele no futuro. Por quê? Porque Deus não permite que seja permitida a perseguição contra aquele que perdoou e reparou o erro cometido. Mesmo porque, se nesse caso, onde houve a reparação,
e onde foi buscado o perdão, ainda que não tenha sido conseguido. Se Deus permitisse que a obsessão continuasse, ele estaria sendo injusto, e Deus é soberanamente justo e bom. Em uma outra passagem, Jesus diz: levando oferenda no altar, lembrando que o vosso irmão tem algo contra vós, deixai sua dádiva junto ao altar. Ide, antes reconciliai-vos. Depois voltai a oferecer a tua dádiva, a tua oferta. O que Jesus quis dizer com isso? Que mais agradável a Deus é o perdão e a reparação dos erros feitos. Numa outra passagem, Jesus diz: vedes o argueiro no olho do irmão, mas não vedes a trave no vosso olho. Tirai a trave do vosso olho e depois vede como tirar o argueiro do olho do irmão. Nessa passagem, o que Jesus está dizendo para nós? Que é insensato nós vermos o mal de outra pessoa antes de vermos o mal que está em nós. O que você pensaria se visse outra pessoa fazendo o que você faz? Como você se sentiria se ver outra pessoa cometendo o erro que você comete? É uma pergunta que Kardec também lança aqui para nós nesse momento. E ele conclui dizendo: muitas vezes o orgulho nos induz a dissimularmos para nós mesmos os nossos defeitos. E aí nós, ao invés de buscarmos corrigir os nossos defeitos, que nós muitas vezes até mesmo acreditamos que não temos, ficamos buscando o defeito no nosso próximo. Numa outra passagem, Jesus diz: não julgueis a fim de não serdes julgados. Sereis julgados, conforme houverdes julgado os outros. E além disso, Kardec lembra de uma história muito interessante, de uma passagem muito interessante que ocorreu quando uma mulher adúltera foi levada até Jesus. E as pessoas que levaram a mulher adúltera até Jesus perguntaram para ele: olha, Moisés ordena que se lapide, ou seja, que se apedreje até a morte, as adúlteras. Qual é a tua opinião, Jesus? E Jesus diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus falou isso, as pessoas começaram a se retirar. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Então Jesus falou com a mulher, agora que ele estava sozinho com ela: eu não te condenarei. Mas Jesus também não aprovou o erro dela, dizendo: vai e não torne a pecar. Essa história complementa a passagem anterior que fala: não julgueis a fim de não ser julgados, que todos nós temos erros. E que com o mesmo peso que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. E Kardec, comentando essa passagem, diz: ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Isto não significa que não se deva reprimir o mal, o que constitui muitas vezes um dever para o bem da sociedade. O que isso quer dizer? Na sociedade existem inclusive órgãos e pessoas responsáveis por reprimir o mal, mas nós, como pessoas, devemos buscar ser indulgentes com os defeitos alheios, respeitando os outros como eles são. Para terminar esse capítulo, uma mensagem do Espírito Simeão: perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto for preciso, Jesus disse a Pedro. Logo, perdoai, sede indulgentes, caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Deus te perdoa frequentemente. Perdoai como precisais que se vos perdoe. Se os vossos irmãos vos prejudicaram, perdoai-os, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Esquecei o mal que vos hajam feito e pensai no bem que podeis fazer. Cuidai de tirar de vós todos os vossos pensamentos de rancor. Porque, conclui Simeão, feliz aquele que todas as noites pode adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse estudo. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.